Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel. Nesse momento, vou falar com vocês, alunos do 7º ano, e vamos conhecer um pouco mais sobre alguns reinos, principalmente reino Plantae, que é o reino das nossas plantas. Tá aqui um exemplar de babosa, essa aqui eu venho cultivando há muito tempo, tá no meu grupo de plantas preferidos, né? Que são plantas que têm uma durabilidade muito grande, né? Então você não precisa estar molhando sempre. E eu montei esse arranjo todo e estou aqui, ó, com minha babosa, que é uma planta muito fácil de cuidar, né? Meu gato gosta muito dela, então o reino animal também brinca um pouco com as plantas. E nós não podemos esquecer que as plantas são seres que realizam um processo chamado fotossíntese, né? São uns grupos necessários para a manutenção da vida do planeta. Sério, fazem parte da cadeia alimentar, da base da cadeia alimentar, aonde são os únicos seres, junto com as algas que pertencem ao reino protista, em realizar fotossíntese e liberar o oxigênio para a atmosfera. Mas quando se fala da base da cadeia alimentar, as plantas servem de quê? De alimentos para os outros seres vivos. Então a energia absorvida, né, através do sol é transformada, é processada através da fotossíntese e armazenada nos seus tecidos. Esse armazenamento, né, que foi a transformação de glicose, né, e aí você vê outros tipos de alimentos, como os tubérculos, né, batata. Quem não gosta de batata? Batata doce, batata inglesa, legumes em geral, folhagens, frutos. Tudo isso é o quê? É alimento para os outros seres vivos. Para a gente principalmente também. Então, é de extrema importância a gente respeitar o reino Plantae, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais o reino das plantas? Vamos lá. Então, o reino das plantas, ou reino Plantae. Então, o reino, que também pode ser chamado de metafita ou Plantae. Seres pluricelulares, tem várias células, né, para formar o tecido vegetal das plantas. O revestimento das células, né, da parede celular, né, das células, formada por celulose, são seres que têm uma palavrinha que nós temos que guardar, autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, produzem sua própria energia e fazem parte dos grupos dos vegetais. Quais são os grupos dos vegetais que nós temos que aprender agora? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, dentro do grupo das plantas, reino das plantas, nós temos que aprender e reconhecer quem são esses 4 que fazem parte do reino das plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. De cara eu já falo com vocês. Vocês já aprenderam no 6º ano. Vocês que estão no 7º ano, jamais devemos incluir quem nesses grupos das plantas? As algas marinhas. As algas marinhas pertencem ao reino protista, tá bom? Plantas, são só esses 4 aí. Vamos conhecer cada um deles? Briófitas, musgos. Então, galera, os musgos que estão sempre nas rochas, em lugares úmidos, né? São vegetais simples, né? Que possuem características específicas, fácil absorção de água, não possuem vasos condutores, são as primeiras plantas que nós encontramos nesse vasto planeta Terra, principalmente nas áreas úmidas. Então, briófitas são os musgos, nossas primeiras plantas do reino Plantae. Já agora eu vou falar de plantas que toda a família, todas as mães, ou quem gosta de plantas também, gosta de colecionar. São as pteridófitas, que são as samambaias. Então, as samambaias, diversos tipos de samambaias existem. Já ela possui uma estrutura de vasos condutores, então ela já tem uma estrutura de galinhos, onde passam a condução da seiva bruta, suas folhas fazem um arranjo, não é uma folha só, é uma unidade complexa de folhas,
né? E são muito queridas para o plantio e o cultivo em casa. Então tem pessoas que não sei se você já viu, já foi na casa dos amigos ou a própria alguém da sua família tem assim na varanda da casa pendurado assim na varanda diversos tipos de samambaias, tá bom? Então pteridófitas são as samambaias. Temos uma samambaia que eu não podia esquecer de falar, que ela vive na floresta. Ela é raríssima, porque se a floresta está preservada, uma floresta de Mata Atlântica, ela existe esse samambaiaçu, que é uma samambaia enorme, né? E é um grande sinal que a floresta está bem preservada, tá bom? É uma floresta nativa. Vamos conhecer outro grupo? Agora é o seguinte, gimnospermas. Gimnos sementes nuas. Quer dizer o quê? Essas árvores, que são os pinheiros, né? Produzem seus frutos e as suas sementes nuas. O que é nuas? Não tem algo carnoso em volta das sementes, né? Tipo uma manga. A semente não fica no meio da manga, aquilo em volta ali já é de outro grupo que nós vamos estudar. As gimnospermas seria isso. Tem essa semente e não tem nada em volta dessa semente. Então são os pinheiros, né? São as árvores aí, um exemplar raríssimo de encontrar, porque somente em áreas de preservação de alta altitude, em lugar de alta altitude, montanhas, que existem as árvores de araucárias, né? Então nós temos aí que ela pertence ao grupo das gimnospermas, sementes nuas, bom? Já o próximo grupo tá aí com as árvores frutíferas, né? Nós temos aí o exemplo aí de uma laranjeira, as tangerinas, as pocãs, as maçãs. Todas essas árvores gimnospermas produzem flores e suas flores produzem frutos e esses frutos são carnosos, né? As sementes são protegidas por uma estrutura externa. Quem já cortou uma melancia? Quem já cortou uma laranja, né? Então são várias plantas que produzem seus frutos com uma proteção ao redor para servir de alimento para os animais, para que esses animais comam e sejam dispersantes dessas sementes. Sério. Então os animais comem essas frutas, obtêm energia, as sementes não são absorvidas, mas elas são dispersadas pela região. Através do quê? Das fezes. Ou o próprio animal ele pega o fruto e carrega e cava e esconde para comer depois. Ele esquece, né? Mas ali tem as sementes, já foram enterradas, daqui a pouco elas germinam, elas saem da dormência e viram novas árvores. Então, angiospermas, sementes que possuem proteção, carne, vamos dizer assim, carne no sentido figurado, tá? Não é carne de seres vivos, animais não. É a estrutura que protege a semente, angiospermas. Então seria isso, as 3 partes importantes, ou 4, na verdade, importantes grupos do reino Plantae. Nesse momento, vamos entrar em outro grupo de seres vivos, né? Que é o reino dos animais, chamado de reino Metazoa ou Animalia. Então vamos falar um pouco sobre os reinos dos animais. Então são compostos de organismos pluricelulares heterotróficos. Então são capazes de quê? De construir estruturas de corpos grandes, porque eles são o quê? Pluricelulares. E heterotrófico, que significa o quê? Ir em busca do seu alimento. Então esses seres vivos precisam buscar seu alimento, diferentemente das plantas, que são autotróficos. Então essa é a diferença que nós temos que guardar aí, galera do 7º ano. E esses grupos, né, de animálias, pode ser dividido em animais invertebrados e vertebrados. O que quer dizer isso? Animais que não possuem vértebras, ossos, e animais que possuem vértebras, que são os ossos. Tá bom? Então o reino Animalia tem essas informações que nós devemos diferenciar dos outros reinos, principalmente do reino Plantae, tá bom? Que são dos seres superiores, quer dizer, seres que possuem maiores tamanhos, né? Tá bom? Que são os seres pluricelulares.
Dentro dos invertebrados, nós temos poríferos, que são as esponjas, esponjas do mar, poríferos, quinidários, medusas ou águas-vivas, né? Costumam-se dizer na linguagem popular. É aquelas que a gente encontra de vez em quando no mar, acaba dando uma queimadura, que é a defesa da água-viva. Plateumintos, né, que são vermes, vamos dizer assim, vermes plateumintos. Vermes plateumintos, exemplo, é a tênia, né? Nematoda são os vermes que são diferentes do plateumintos, porque os vermes plateumintos são achatados. Nematodas são vermes cilíndricos, redondinhos, tipo uma caneta. Bom? Anelídeos, né, que são animais que vivem no solo, né? Então, a minhoca não é um verme, é um anelídeo. Então, tem a diferençazinha aí. Moluscos, que nós conhecemos vários, né? Tanto em ambientes terrestres ou aquáticos. Então, nós temos os moluscos. Artrópodes, que inclui os insetos, né? Que vivem constantemente. É o maior grupo de seres vivos do planeta. Artrópodes, sério? Que são os insetos. E equinodermas, que são as estrelas do mar. Alguns exemplos básicos dos invertebrados para vocês começarem a entender um pouco dessa matéria. Já os vertebrados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Alguma dúvida? Não. Peixes têm ossos, anfíbios têm ossos, répteis têm ossos, aves têm ossos e mamíferos têm ossos. Vertebrados. Aí tá lá, ó, o exemplo de invertebrado. Vamos falar um pouquinho. Poríferos. Corpo da esponja, né? Apresentam divisões, umas certas divisões celulares que formam essas estruturas que crescem nos oceanos. Né? Então, são os primeiros animais a possuírem estruturas assim. E recebe o nome de poríferos, porque tem poros. A água entra pela lateral, passa pelo meio e sai por cima. Tá bom? Eles absorvem, as células que formam essas estruturas, que são os coanócitos, absorvem os nutrientes que existem na água. Aí, exemplos de invertebrados quinidários, anêmula do mar, né? Água-viva, caravelas, hidras, corais, são alguns exemplos quinidários. Então, possui tentáculos que absorvem, que capturam, né? Absorvem e capturam o seu alimento, possui uma substância que pode causar lesões nas pessoas e nos animais. Para ele poder capturar, ele tem umas estruturas microscópicas que acabam paralisando esses animais que eles têm que capturar. E é a forma de se defender também, que são os quinidários e invertebrados que vivem em ambientes aquáticos. Como eu falei com vocês, os plateumintos, vermes achatados, né, como fita. A tênia é um exemplo, né? Tênia solitária, vamos dizer assim. E elas são parasitas. Então, deixa o animal que parasita doente. Então, ela entra no sistema digestório, vivem lá roubando alimentos desses seres vivos para poder se desenvolver. Né? Então, a tênia ela faz isso, ou solitária. Nematoda, que são vermes cilíndricos, conforme eu falei com vocês. As pessoas podem se desenvolver, no Brasil, nas regiões tropicais, todo mundo desenvolve possibilidade de ter vermes, então por isso que nós temos que tomar vermífugos, como damos para os animais, gatos e cachorros, né? Nós temos que tomar também para evitar a transmissão desses vermes. Por quê? A água é o veículo de transmissão desses vermes. Os ovos podem estar contaminados, a água pode estar contaminada com ovos desses vermes. E aí a gente pode sofrer esse tipo de contaminação e desenvolver o verme dentro da gente e continuar proliferando, porque eles vão sair, os ovos vão sair pelas fezes. Por isso que o saneamento básico é muito importante para evitar a dispersão de vermes em todos os ambientes. Saneamento básico, tratamento de esgoto, saneamento nas cidades, nas casas, tratamento de fossa fito sumidouro, coleta do esgoto, tratamento, tudo isso é importante. Não lançar em rios e mares essa água contaminada com esses cloriformes fecais, que são bactérias, mas podem ter ovos de vermes. E as pessoas, ao se banhar nesses locais que tem água, vão se contaminar com esses ovos e continuar o ciclo de reprodução desses vermes. Bom, por isso que temos que ter muito cuidado. Já a anelídeos, então minhocas não são vermes, são anelídeos, né?
O corpo são divididos por anéis, a diferença, né? São divididos por segmentos, né? Então nós temos a minhoca aí, que todos já conhecem, que retira do solo para pescar. O solo ele fica rico quando tem minhoca, produz um humus, né? Criam buracos no solo onde que entram água. A água é importante para o solo, onde desenvolve as plantas. As minhocas criam esses humus, que são nutrientes para as plantas, para o solo ficar rico para desenvolver todo o ecossistema, né? Então, solo com minhocas é um solo bom. Moluscos, então, grande parte deles vive no mar, lula, polvo, né, mariscos. Então a gente sempre observa, quem mora aqui na região litorânea consegue observar algum desses seres vivos, já até se alimentou deles, né? Existem outros que vivem no ambiente terrestre, como os caramujos, caracóis, né? E que tem a diferença, né? Caramujo e caracol. Qual é a diferença? Deixa aí para vocês pesquisarem. Qual a diferença do caramujo e caracol? Já vou falar então. Quando a gente fala caramujo africano, tá errado. É caracol africano. Por quê? O caracol africano não anda no solo? Não encontro de vez em quando com vocês aí na rua e vocês querem pegar e matar? Então, caracol vive no ambiente terrestre. Caramujo vive no ambiente aquático, tá? Então, a explicação aí acaba confundindo um pouquinho. Mas, teoricamente, seria essa diferença. Então, mas, conhecendo que o caracol e o caramujo são moluscos, tá valendo, galera, tá bom? Já os invertebrados artrópodes, né, que são enorme a quantidade de artrópodes que existe, possui exoesqueleto, então tipo a baratinha aí, quando a gente vai matar a barata, o que acontece? Ela faz um barulho, né? A gente sente. É uma casca endurecida. Mas só que a gente não pode esquecer que os artrópodes são quem? Outros seres vivos também que possuem essa carapaça externa de proteção chamada exoesqueleto. Nós temos quem? As lagostas, siris, camarão, que são tudo parentes da barata. São tudo artrópodes, galera. Tudo é artrópode, tá bom? Então, lagosta, siri, camarão e barata é tudo do mesmo grupo dos artrópodes. Quem gosta daquele camarãozinho? Opa, tô comendo um parente da barata. Beleza? E aí, nossas queridas estrelas do mar, que são os equinodermas, né? Ouriços também. Possui um endoesqueleto, né? Com estrutura calcária, né? Principalmente, emite espinhos salientes que podem perfurar, né? Possui tentáculos que saem por dentro desses espinhos para fazer movimentação. E como diz, espinhos, derma na pele. Então, espinhos que tem na pele. Que é uma estrutura de proteção, dependendo, virando na parte ventral, é de locomoção. É de extrema importância esses animais para os ambientes aquáticos, principalmente os marinhos. Então, dentro do grupo dos invertebrados, nós temos os equinodermas. Agora vamos falar dos vertebrados. Então, os vertebrados, nós temos aí exemplos dos peixes, né? Vértebras, possui vértebras. Peixes, então, são, né? Exemplo também o cavalo marinho, que muita gente, as pessoas confundem, né? São exemplos de animais vertebrados. Peixes, cavalo marinho, peixe, né? Pode ser reprodução dentro do corpo ou externo do corpo, né? Existe esses tipos de peixes que têm fertilização interna e externa, né? Tipo o cavalo marinho, ele carrega seus filhotes dentro do corpo, né? Já outros peixes já dispersam o esperma e o óvulo na água, onde ocorre a fecundação, viram pequenos larvas, peixes, que vão crescendo, vão se desenvolvendo. Lembrando que o manguezal é o berçário do mar, aonde se cresce os peixes, depois que eles vão para o mar. Então, os manguezais devem ser preservados. Já os vertebrados anfíbios são os sapo, perereca e rã. Sapo, perereca e rã, né, galera? Até rima, né? Eles possuem uma pele muito fina, onde que ocorre também a respiração pela pele, cutânea, né? Vivem em ambientes aquáticos e terrestres, então eles precisam da água para se reproduzir, os anfíbios. Essa água, né, ela devido à ocupação humana, a destruição de pequenos brejos, pequenos lagos, acabam esses animais ficando em estado vulneráveis, né, de extinção. Os anfíbios precisam
estar ciente que a gente tem que preservar essa área de onde existem os anfíbios, né? Os habitats dele, que são locais de alagamento, né? E possui essa vida dupla, onde que vive em ambientes terrestres e ambientes aquáticos devido à sua reprodução necessária de água, tá bom? A sua pele precisa sempre estar lubrificada, então ultimamente ele volta para molhar sua pele também e para fazer o ato reprodutor. Os anfíbios andam em ambiente terrestre, sim, né? A gente encontra sapos aí enormes pulando para lá e para cá. Fazem parte da cadeia alimentar, comem os insetos, né? Eles são de extrema importância e servem também de alimentos para os seres vivos. Os vertebrados, chamados répteis, que são jacarés, tartarugas, né? São animais de extrema importância para o ambiente, cobras, né? Fazem parte do topo da cadeia alimentar, então eles sempre vão estar se alimentando de outros animais. Pode servir de alimentos também? Pode servir de alimentos também esses animais, né? Existem animais que caçam e os répteis também, né? Então se adaptam ao ambiente terrestre, né? E devido ao seu ato de reprodução por ovos, né, que ficam escondidos, eles colocam em tocas, tipo o jacaré cria um local para que a fecundação seja feita no ambiente, como as tartarugas. As tartarugas marinhas saem do alto mar, vão para os locais onde elas nasceram, cavam buracos, põem seus ovos, tapam os buracos e voltam para o mar. E deixa ali na sorte para que o ambiente, né, faça toda a incubação daqueles ovos e que, dando tudo certo, começa a sair pequenas tartarugas preparadas para nadar, para ir para o alto mar e se desenvolver. Bom? As aves fazem parte dos vertebrados, adoro tirar fotos de aves, né? Põe ovos também, né? Tem bico para poder certos tipos de flores para se alimentar, de frutos, né? São necessárias essas adaptações que existem na sua forma de pegar o alimento e suas presas também, que tem aves que são caçadoras, né? Como os gaviões, né? E elaboro vários tipos de voo, até mesmo para o cortejo de reprodução, tá bom? O beija-flor tem uma característica imensa de estar indo em encontro à flor, né? E ontem mesmo eu deparei um beija-flor indo naquele fruto da banana, lá na flor da banana, naquele coração da banana, procurar o seu alimento. Tá? Então as aves, elas estão em todas as nossas regiões do nosso planeta. E os nossos queridos mamíferos, aí nós temos o cachorro, gato, o cavalo, né? Vários tipos de animais que são mamíferos, que produzem glândulas mamárias. Então, ao nascer o filhote, eles continuam cuidando desse filhote. E esse cuidado, né, de mamíferos, né, é um leite, né, que sai dessas mamas para poder dar alimento suficiente e desenvolver e sobreviver à espécie. Várias estações, né? Existe uma estação onde tem o maior número de reprodução ou não, devido a alguns animais fazerem hibernações, como os ursos, né? E aí tá o grupo queridinho aí, baleias, muita gente, baleia e tubarão. Tubarão, peixe, ponto. Baleia, mamífero, tá? Então existe essa diferença aí, não vão confundir, tá bom? Então, galera, vamos ficar por aí. Muito obrigado aí pelo acompanhar o vídeo, conhecer um pouco mais desses dois reinos, Plantae e Animalia. Obrigado!